É curioso como certas ideias atravessam séculos, pulam de geração em geração, ganham força e acabam moldando decisões políticas que afetam milhões de pessoas. Às vezes, tudo começa com uma leitura mal interpretada, uma confusão histórica ou simplesmente com a repetição de algo que ninguém parou para questionar direito. Um exemplo perfeito disso, a crença de que o Estado moderno de Israel é o mesmo Israel descrito na Bíblia. Sim, aquele Israel das histórias antigas, com reis, profetas e guerras épicas narradas em páginas amareladas pelo tempo. E por mais que pareça uma discussão distante, algo que só interessa a estudiosos ou líderes religiosos, a verdade é que essa confusão tem consequências muito reais. Tão reais que bombas explodem, crianças perdem suas casas e nações inteiras entram em conflito. Tudo, no fundo, alimentado por essa crença completamente fora de contexto. O Estado de Israel, como conhecemos hoje, foi criado em 1948. Isso faz menos de 100 anos, e a razão não foi espiritual ou profética, foi política. Depois do Holocausto, o mundo estava tentando reparar uma tragédia humana sem precedentes. Era uma tentativa de oferecer segurança ao povo judeu que havia sido brutalmente perseguido e exterminado na Europa. A decisão veio da ONU, com base em tratados, acordos e, claro, muita disputa diplomática. Não foi uma cena saída diretamente das páginas do Antigo Testamento. Mas o que aconteceu depois é que muita gente, especialmente dentro da comunidade evangélica, começou a olhar para o mapa político atual como se fosse uma atualização das histórias bíblicas, como se o que acontece hoje em Gaza, Jerusalém e Cisjordânia fosse apenas o próximo capítulo de um livro sagrado que precisa ser cumprido a qualquer custo. E aí começa o problema, porque quando você mistura geopolítica com teologia mal digerida, o resultado é sempre catastrófico. Líderes políticos tomam decisões baseadas em convicções religiosas e não em análise racional. Presidentes de grandes potências movem tropas, cortam acordos e assinam tratados, não com base no que é justo ou ético, mas por medo de desagradar um Deus que, na verdade, nunca assinou nenhum desses documentos. Nos últimos anos, vimos coisas inacreditáveis. A mudança da Embaixada dos Estados Unidos para Jerusalém foi uma delas, feita sob aplausos de líderes evangélicos que viam ali a confirmação de uma profecia, como se o sofrimento das pessoas que vivem na região fosse apenas um detalhe de rodapé, como se cada bomba lançada, cada criança ferida, fosse um dano colateral aceitável em nome de um suposto plano divino. No Brasil, o cenário não é muito diferente. Líderes religiosos usam seus púlpitos para influenciar decisões políticas. Deputados e senadores justificam votos e posicionamentos com base em versículos. E milhões de pessoas seguem apoiando, repetindo, compartilhando, sem nem se perguntar se aquilo tudo faz sentido. Talvez agora você pense, mas será que tudo isso é só por causa de uma crença mal interpretada? Sim, é exatamente por isso. Uma ideia mal posicionada, somada a uma boa dose de medo e outra de ignorância, tem o poder de incendiar meio mundo. E antes que alguém levante a cartada de sempre, criticar essas posturas não é ser contra Israel, não é ser antissemita, não é negar o direito de Israel existir como nação soberana. Muito pelo contrário, o que se questiona aqui é o apoio cego, incondicional e totalmente descolado da realidade. É a ideia absurda de que qualquer ação de um governo moderno pode ser justificada simplesmente por ter sido feita por um país que carrega o mesmo nome de um personagem bíblico. Aliás, é curioso como as pessoas que mais gritam por justiça e direitos humanos em outras situações simplesmente perdem a voz quando o assunto é Israel. De repente, o que era inaceitável em qualquer outro país vira a vontade divina. O que seria considerado um crime de guerra em qualquer outro contexto vira cumprimento de profecia. E vamos combinar uma coisa? Isso não faz o menor sentido. Porque se fosse assim, qualquer país poderia reivindicar qualquer atrocidade desde que arranjasse um texto sagrado que a justificasse. E se tem uma coisa que a história nos ensinou, é que seguir cegamente livros antigos como se fossem manuais de política moderna nunca termina bem.
Além disso, existe um impacto global nessa loucura toda. O Oriente Médio é uma das regiões mais estratégicas do mundo. Qualquer faísca ali pode virar um incêndio que atinge vários continentes. Instabilidade naquela região significa aumento do preço dos combustíveis, crise econômica, aumento da imigração forçada, crescimento de movimentos radicais e, claro, mais sofrimento humano. O reflexo disso chega aqui. Chega no preço que você paga no mercado, nas notícias que você vê todo dia, na polarização que cresce nas redes sociais. Chega até na maneira como as pessoas enxergam umas às outras, com medo, com preconceito, com raiva. E tudo isso alimentado por uma crença que, no fundo, é baseada numa leitura completamente fora de contexto de textos escritos há milhares de anos para um público específico, numa realidade completamente diferente da nossa. Se você parar para pensar, chega a ser surreal. É como se alguém decidisse hoje que as leis de trânsito de uma cidade deveriam seguir os mesmos princípios usados por carruagens em Roma antiga. Não faz sentido. Nunca fez. E é aqui que entra o ponto mais importante dessa conversa. Você não precisa aceitar isso como verdade absoluta só porque te disseram desde pequeno que era assim. Você pode e deve questionar, perguntar, investigar. Entender que há uma diferença gigantesca entre fé pessoal e política internacional. Se tem uma coisa que a juventude sempre fez bem, foi desafiar certezas antigas. Foi olhar para o mundo e dizer, será mesmo? Então por que não fazer isso agora? Por que não olhar com um senso crítico para essas ideias que, no fundo, só servem para justificar sofrimento? Não se trata de atacar a fé de ninguém. Se alguém quiser acreditar em promessas, profecias ou milagres, que acredite. Mas quando essa fé começa a custar vidas, a justificar guerras e a moldar políticas que afetam milhões de pessoas, aí já não estamos mais falando de espiritualidade. Estamos falando de responsabilidade social, de ética, de humanidade. E, sinceramente, é no mínimo injusto colocar tanta gente em risco só porque alguns decidiram que precisam forçar o mundo a encaixar em suas interpretações particulares de textos antigos. O mais triste é perceber como tudo isso poderia ser evitado. Bastava um pouco mais de honestidade intelectual. Bastava que as pessoas tivessem a coragem de dizer, ok, talvez essa profecia não seja sobre política moderna. Talvez não devêssemos basear decisões militares em textos escritos para uma realidade que já não existe mais. É por isso que hoje, mais do que nunca, o mundo precisa de gente lúcida. Gente que pense, que questione, que não aceite repetir discursos prontos antes de passar tudo pelo filtro da razão e da empatia. E, se você chegou até aqui nesse texto, já é um sinal de que tem esse potencial. De que tem a capacidade de olhar além das frases feitas, dos slogans religiosos e das promessas de glória que só servem para mascarar tragédias humanas. Então, por favor, antes de sair por aí repetindo que é preciso apoiar Israel incondicionalmente porque a Bíblia diz, pare, respire, pesquise, leia a história real, entenda os contextos. Pergunte a si mesmo se você estaria confortável em justificar qualquer outro país cometendo os mesmos atos com as mesmas desculpas. O mundo já tem conflitos demais, já tem sofrimento demais, já tem mortes demais. A última coisa que precisamos é de mais uma geração repetindo cegamente os erros das anteriores. E no fim das contas, o que está em jogo aqui não é uma disputa teológica, é a vida de pessoas reais. Gente como eu, como você, como qualquer um. Gente que só quer viver em paz, sem precisar pagar o preço de uma profecia mal interpretada. Se a fé tem algum valor, ela deveria ser usada para promover justiça, empatia e vida. Nunca para justificar violência. Nunca para transformar sofrimento humano em espetáculo político. O futuro agradece se você escolher pensar, porque pensar, mais do que qualquer outra coisa, sempre foi o começo de todas as grandes mudanças. E talvez, com mais gente pensando, a gente finalmente consiga quebrar esse ciclo absurdo e construir alguma coisa que realmente vale a pena ser chamada de paz.